Olá, tudo bem? Que alegria estar com você em mais um encontro maravilhoso. Alegria do Evangelho. Aqui, além da espiritualidade, nós trabalhamos também o autoconhecimento. Acredito piamente que uma pessoa que se encontra profundamente com Deus, Deus a devolve a ela mesma. E quando eu me conheço em profundidade, eu acabo me encontrando com Deus, porque o Espírito dele habita em mim. Estamos vivendo dias difíceis, onde nós vemos pelas notícias de jornais, TVs, tantas mortes, violências, suicídios. O que está por trás da maioria destes casos? Um desequilíbrio emocional. Quando nós estamos desequilibrados dentro de nós mesmos, nós somos capazes de grandes mazelas, causamos sofrimentos a nós, aos que convivem conosco e àqueles que muitas vezes não têm absolutamente nada a ver com a nossa atitude, mas são também impactados pela violência que tantas emoções que se tornam loucas têm feito tantos e tantas padecerem e sofrerem. Hoje, no nosso programa, nós queremos falar sobre os mecanismos que nós temos de maneira consciente e inconsciente de lidar com as nossas emoções. Eu digo que Jesus é um mestre emocional. Além de tudo aquilo que ele fez como Filho de Deus, como homem, ele nos ensina valores sólidos e a maneira de nos relacionarmos. Pretendo ajudar você, no nosso encontro, a pensar um pouco o que a gente anda sentindo. Sentir, todos nós sentimos, mas poucas pessoas pensam o sentimento. Se você não conhece quais são os dois mecanismos, seja bem-vindo ao nosso encontro. Tenho certeza, no final do programa, você terá mais um recurso para lidar consigo mesmo e com as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus nos abençoe e que possamos hoje, aos olhos do Senhor Jesus, pensar também as nossas emoções. Meus caros, para colocar aqui um pano de fundo, eu estava assistindo um dia, eu não assisto mais, esses jornais sangrentos, onde você pega no controle para mudar de canal, o seu dedo fica sujo de sangue. Quanto mais sangue, quanto mais desgraça, quanto mais tragédia, maior a audiência. Eu não assisto esse tipo de programação. Estava na casa de um amigo, conversando, tomando ali um suco, um patê que a mulher faz, que é uma delícia, e a televisão estava ligada nesses canais, esses jornais mais sensacionalistas. Gente, eu fiquei de queixo caído. Em mais ou menos 1h10, um atrás do outro, um crime atrás do outro. E fazendo uma leitura não superficial, a maioria deles eram desequilíbrio emocional. A razão de tantas mazelas é a falta de uma congruência interna, é a falta de estar comigo, de me ouvir, me entender, me compreender, me amar. Cito algumas notícias por alto. Maridos que matam a mulher porque ela disse não ao relacionamento. Desequilíbrio emocional. O namorado que perde a namorada, compra uma arma, entra na casa da moça e atira nela e na família toda. Desequilíbrio emocional. Uma moça que trabalhava numa padaria não quis namorar um rapaz.
Esse rapaz foi na padaria e atirou nela, no patrão, em freguês. Olha como que as pessoas estão desequilibradas. Uma buzinada no trânsito, a pessoa dá um tiro. Tem um caso perto de mim, que não vou relatar, né, para não comprometer nomes, mas é um fato que aconteceu perto de mim, na minha convivência. Um carro parado, o outro atrás, o sinal ficou verde, o cara da frente não viu. O de trás fez assim, pipi, aquele pipi pro cara acordar. O cara saiu do carro, quebrou o vidro e deu um soco no maxilar que quebrou o maxilar do cara. O cara teve que ser operado, porque deu uma buzinada, porque o sinal abriu e o outro não viu. São situações de pessoas desequilibradas nas suas emoções. Nós estamos vivendo numa sociedade onde o desequilíbrio ficou normal. As pessoas fazem coisas de gente louca. E tem gente que aplaude, haja graça, leva para fazer entrevista, até que o surto vem e a tragédia acontece. Aqui eu já entro no tema proposto. Como que nós podemos lidar com este mundo doente nas suas emoções e que está ficando cada vez pior? Como lidar com os nossos aguilhões? Quando eu falo de aguilhão, estou falando da pessoa que te fez mal, ou que falou mal de você, ou que agrediu você, que traiu você, que fez você sofrer. Este é o nosso aguilhão. A nossa mente, ela tem mecanismos de funcionamento que muitas pessoas desconhecem. Eu ainda não tenho toda a bagagem que eu quero para falar sobre como funciona a nossa mente. Já fiz vários estudos, mas quero, se Deus quiser, em breve, já está tudo pronto, me aprofundar num curso extenso sobre neurociência. Mas pelo que eu já li, eu posso partilhar com você sobre mecanismos que nós já possuímos de maneira consciente e inconsciente para lidar com estas emoções. Aqui eu quero lembrar de Jesus. Você que lê a Bíblia, você que reza, você já viu Jesus perder na classe? Você já viu Jesus perder totalmente a noção de quem ele era, de culpar os outros pelo seu sofrimento? Uma das poucas vezes, e segundo a Escritura, que o Senhor foi mais firme, ele entrou no templo, fez um chicote e pôs o povo para correr. Mas ali não houve um desequilíbrio emocional. Ali ele estava totalmente ciente do que era necessário acontecer para que mudasse o status quo, para que mudasse aquilo que é, para que voltasse a ser o que foi um dia, a casa de Deus. Nós temos na nossa mente mecanismos para lidar com as emoções, com as minhas emoções e com as emoções das pessoas. Quando você entende como funciona isso, você começa a frear, a sair do automático e começa a ver as coisas de maneira diferente. Eu posso dizer para você, e eu não tenho vergonha de dizer isso, até tempos atrás eu era muito impulsivo no falar, impulsivo no julgar, impulsivo no agir. Eu era assim. A minha família tem algumas pessoas assim. A gente tem aquele rompante. Muita gente é assim. A pessoa faz, depois ela pensa. Quando eu aprendi como que funciona esses mecanismos da mente para lidar com os nossos aguilhões, com os nossos sofrimentos, hoje as pessoas dizem assim, Padre Cristo, você é mais de observar do que falar, né? Agora que eu sou mais de falar, mas eu aprendi o valor de observar, de tomar consciente daquilo que é inconsciente, tornar consciente o que é inconsciente e tomar posse daquilo que eu posso mudar na minha realidade. Para ficar mais claro, me entenda, vai comigo que você entende. Existem dois mecanismos, aqui só para ilustrar, ó o guerreiro, ó.
Para que eu estou com isso? Para você ver que existem dois mecanismos. O mecanismo de defesa e o mecanismo de proteção. Defesa, proteção. Olha a diferença. A defesa, entendeu? Aqui. A proteção, aqui. O mecanismo de defesa do cérebro, ele funciona de forma inconsciente. Não é consciente, é inconsciente. Aqui nós temos a fuga. Como que eu fujo de certos problemas? Vamos a alguns exemplos aqui para você entender. Quando alguém faz mal a você, fala mal de você, e você tem necessidade de ficar falando mal desta pessoa. Você tem necessidade de diminuí-la, de rebaixá-la, porque você se sente bem falando dela. E principalmente as pessoas não prestam atenção nisso. Você, quando fala mal de alguém, você fala para quem? Você já pensou essa pergunta? Quando você fala mal de alguém, você fala mal para quem? A resposta é muito simples. Para aqueles que estão do seu lado, filho. Você fala mal de alguém para aqueles que estão do seu lado. Por que você não vai falar mal desta pessoa com os amigos dela? Com a família dela? Porque eles estão do lado dela. Então aqui você tem que entender que o mecanismo de defesa, ele te leva a fugir para não resolver a questão. Aí você fica falando da pessoa, você fica criticando a pessoa, isso é só para te dar um alívio momentâneo. Parece que falar mal dos outros alivia, né? Este é um mecanismo inconsciente, ou seja, é automático, a gente não vê isso. Só que quando nós tomamos consciência daquilo que é inconsciente, você muda a sua estratégia, você muda a maneira como você funciona. Você vai sair do mecanismo de defesa e você passa para o mecanismo de proteção. Defesa, o outro está me atacando e eu me defendo. A proteção, indiferente do que o outro faz, eu estou preocupado comigo, com o meu coração, com os meus sentimentos. Se o mecanismo de defesa, ele é inconsciente, o mecanismo de proteção, ele é consciente. O mecanismo de defesa funciona automaticamente. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu estou num lugar, estou calmo, tranquilo, ó, feliz, calmo. Alguém vem correndo na minha direção com uma faca e gritando. A hora que eu olho aquilo, é questão de frações de segundo. O meu corpo, na hora, ela arrepia. O meu coração, ele acelera. As minhas pupilas, elas dilatam. O meu corpo, ele se prepara para duas coisas. É uma das duas que eu vou fazer. Quais são as duas? Primeiro, a minha mente faz uma leitura rápida e vê se eu posso lutar, se eu posso vencer. Se a minha mente vê que o que está vindo é grande demais, o meu corpo se prepara para fugir. São as duas reações do ser humano. Quando eu vejo um cachorro bravo, um leão, algum perigo, ou eu parto para a luta, ou eu fujo. Isso é inconsciente. Você não precisa falar para a sua mente, atenção, levanta os braços, pelinho, arrepia aí, pupila, dilata, coração bate. Não, isso é instantâneo. O seu corpo funciona assim. Isso é um mecanismo de defesa, mas existe algo que pode te libertar. É um mecanismo de proteção. O seu mecanismo de proteção, ele não foge dos problemas. Ele não foge das calúnias. Ele não foge da dor. E isso é um mecanismo de defesa, que é inconsciente. A fuga da emoção. O mecanismo de proteção, ele não trabalha com fuga. Ele trabalha com acolhimento. Ele acolhe, ele recebe a emoção. Há uma máxima que diz assim: tudo que vier é bem-vindo, deixa que venha. Se for bom, deixe que fique.
Se for ruim, deixe que vá. Legal. Mas olha como que começa. Tudo que vier é bem-vindo. Quem aprende a lidar com o mecanismo de proteção, ele não fica brigando, ele passa a acolher. O que é acolher? É você receber aquilo que o outro está lhe dando e trabalhar isso em você e não no outro. Certa vez atendi um rapaz, ele estava até chateado. Ele me disse assim: padre, estou chateado com minha namorada. Eu falei: lá vem um problema aí de relacionamento. Vamos lá, o que a sua namorada tem feito? Minha namorada conversou comigo e falou que eu sou muito metido, que ela não gosta de namorado metido. E eu não sou uma pessoa metida. Estava com raiva mesmo. Eu não sou uma pessoa metida. Eu falei: primeiro, pergunte para ela, ao invés de você fugir xingando a namorada, agredindo, não, acolha o que ela disse para você, mas pergunte para ela duas coisas. Primeira, o que é para você uma pessoa metida? Me fale. E ela vai te falar. Depois você pergunta: o que eu faço, que eu passo para você, que eu sou uma pessoa metida? Hora que a namorada conversou com ele, eram coisas simples, coisas bobas, e que ele nunca quis passar isso para ela. Ele entendeu, e porque ele entendeu, ele pôde conversar com ela e ele pôde se libertar de todo o sentimento negativo que na cabeça dele passou aquilo que ele não era e que ele não fazia. Por que ele conseguiu melhorar o seu namoro? Por que ele conseguiu levar paz ao seu relacionamento? Porque ele parou de fugir da emoção, ele passou a acolher a opinião do outro. Ele sabia: eu não sou metido, mas o que está em discussão não é isso. Ele já sabe a verdade dele. O que está em discussão é, mesmo você não sendo metido, o que levou a sua namorada a esta conclusão? Você está entendendo o que eu estou passando para você? Não é complicado. Eu trabalho a palavra fuga quando você não quer acolher a emoção, quando você briga com a emoção. Um dia mesmo no supermercado, estava lá uma senhora que eu conheço, com um menininho, e o menino pediu uma coisa lá e a mãe falou com ele: não. Meu filho, o menino ficou com raiva. Ai, eu quero. Ai. E a mãe falou assim: para com essa crise. E você não tem por que ficar com raiva, não. Não fique com raiva. Aí, como eu conheço, eu falei: olha, não fala isso não. Deixa o menino com raiva. Você tem que falar com ele: fica com raiva. Você queria e não vai receber, pode ficar com raiva à vontade. Isso, mas agora pergunta: o que você fará com a sua raiva? A raiva será um mecanismo de defesa que você vai fugir, como? Dando birra, chutando os outros, puxando o cabelo, rolando no chão, gritando. Isso é um mecanismo de defesa. Quando é que ele vai passar para um mecanismo de proteção? Quando ele acolhe aquela raiva e ele a domina. Isso acontece de maneira consciente. Você entende que o mecanismo de proteção me faz cuidar da minha criança interior, a minha criança ferida? Jesus disse tantas vezes na sua palavra: deixai vir a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus. Criança, meu filho, é pai bola. Criança não tem meio termo. Minha mãe me conta com muita vergonha e hoje com muito riso, quando eu era pequenino, mas eu era pequenino mesmo. Foi lá em casa uma tia que gostava assim, de uma pintura excessiva, e ela ficou na sala comigo e eu fiquei para ela assim, ó. Porque eu não conhecia pintura assim. E ela falou para mim assim: ô, meu sobrinho, o que você está olhando para a titia? Aí eu perguntei para ela: o que é isso na sua cara? Ela respondeu para mim: é pintura, é blush, é batom, é sombra. Titia passa essas coisas, titia tá capital. Aí eu olhei e falei assim: pra que mulher passa isso na cara? E ela respondeu: para ficar bonita. Aí eu olhei para ela e perguntei: por que não ficou? A minha mãe queria morrer. Cristo,
Deixa sua tia sair que eu vou conversar com você. A hora que a minha mãe conversava, sem mexer o beijo pra ninguém dela. Fica assim, que, ó, quando a sua tia sair, a gente conversa. Deixa sua tia hora que eu vou te ensinar a criticar a aventura da sua tia da capital. E eu não sabia, porque a mulher estava feia mesmo, né? A criança, gente, ela é assim. E nós todos temos dentro de nós, isso já é inteligência emocional, uma criança ferida. Essa criança ferida é de 1 a 7 anos. A inteligência emocional acredita que tudo aquilo que nós vivemos de trauma, e talvez nem foi trauma, foi o entendimento da criança, de 1 a 7 anos, isso vai repetindo de 7 em 7. Então, de 1 a 7 é a primeira formação mental, os traumas, rejeição, a criança que está no berço, que a mãe está lá fora lavando roupa ou cozinhando e a mãe e a criança fica chorando. Hoje, você com a sua idade, com 20, 30, 50 anos, você sabe o motivo. Não, minha mãe não me abandonou. Ela estava cozinhando, ela estava lavando roupa. Você sabe isso com a sua idade. Aquela criança de 2, 3, 5 anos, ela se sente abandonada pela mãe. Ela não entende o que a mãe alaga do berço. Essa criança cresce. Ela vira adolescente, vira jovem e começa a se relacionar. Uma pessoa altamente ciumenta, insegura, possessiva. Onde que está a causa disso tudo? Aquela criança deixada no berço, que foi abandonada pela mãe na cabecinha dela e ela carrega dentro de si o medo. As pessoas mais cedo ou mais tarde vão me abandonar. Eu já atendi pessoas que dizem isso. Padre, eu acredito, mais cedo ou mais tarde quem eu amo me abandona. Meus amigos, minha namorada, fulano de tal. Quer dizer, é um trauma que está lá de 1 a 7. Aí repete de 8 a 14, de 9 a 21, de 22 a 28 e daí por diante. Então esse mecanismo de proteção que faz eu acolher a minha realidade, acolher as emoções, me faz trabalhar e cuidar da minha criança ferida. E quando eu cuido dessa parte mais pura que está dentro de mim, eu me transformo em todos os meus relacionamentos. Então, a partir de hoje, eu convido você que está comigo nesta programação. Vamos parar de reagir e vamos passar a agir. O que é reagir? Você precisa de um estímulo. Tem um leão, o leão está ali deitado, ó. Deitadinho, um leão ali, ó. O leão está deitado, você não está vendo não, mas tem um leão ali. Eu tô com a espadinha aqui, ó, só vendo o leão de longe. O leão está deitado. Está ali, dormindo. Mas se eu chegar perto do leão e fazer nele assim, ó, o que ele vai fazer? Ele acorda, ou ele me une, ou ele me morde, ou ele me mata. Por quê? Porque o leão reage. Enquanto ele está lá e eu cá, não tem problema nenhum. O problema é quando eu vou cutucar o bicho, entendeu? O ser humano não pode viver reagindo ao mundo. Ele tem que tomar uma atitude de ação. A ação, eu não preciso que o outro faça para que eu responda. Eu tenho iniciativa. E não apenas iniciativa, eu quero ter acabativa. Começou uma coisa, termine. Você começou a faculdade? Termine. Você começou um trabalho? Faça o melhor que você pode fazer no tempo que você está lá. Começou um curso? Leve a cabo. Quer tirar carteira de carro? Pode repetir a prova lá, o exame, 8, 9, 20 vezes, até a carteira estar na sua mão. Não desista. E isso nós precisamos aprender a colher as coisas como são e não ficar brigando para que fossem como eu quero. Tentar mudar as pessoas não traz paz. Tentar mudar as pessoas atrapalha. Quero finalizar o nosso encontro voltando a tudo aquilo que eu disse num modo esquemático. Nós temos duas maneiras de lidar com os nossos aguilhões: o mecanismo de defesa e o mecanismo de proteção. O mecanismo de defesa, ele acontece no nível inconsciente. O mecanismo de proteção acontece no nível consciente. O mecanismo de defesa me faz fugir das minhas emoções. O mecanismo de proteção me faz acolher
as minhas emoções. Na verdade, nós lidamos com esses dois mecanismos o tempo todo, um inconsciente, o outro consciente. Mas precisamos investir mais no nosso modo consciente, acolher a realidade, lidar com as pessoas, separar a pessoa da atitude, exercer o perdão, a renovação e a continuidade. A partir de hoje, não deixe que a sua emoção domine você. Isso é um desequilíbrio emocional. Domine as suas emoções. Quando você sentir algo no fundo do seu coração, pense qual a origem deste sentimento. E aqui lá vai uma dica. Nunca é o outro. A origem está dentro de nós. Quando você vê o outro apenas como placa, como orientação, como dica, e você se vê como senhor da sua história, você estará aplicando na sua vida para sempre o mecanismo de proteção que acolhe e fugindo do mecanismo de defesa que não quer olho no olho, tete a tete, resolução de problemas, horizonte de futuro. Que sejamos como crianças no colo do Pai, para recebermos o cuidado que precisamos. Cuidando da criança ferida de ontem, eu me torno um adulto melhor hoje. Tá bom? Que Deus possa abençoar você, que ela abençoe a sua família. E pense no que eu falei. Assista novamente o vídeo, se for no YouTube que você está vendo, e faça uma comparação com a sua vida. Você está agindo ou reagindo? Você está fugindo ou acolhendo? Você está se defendendo ou se protegendo? Parece que é a mesma coisa, mas nunca é. Deus abençoe, agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho. Tenho certeza, a partir de hoje, você será mais senhor da sua história, dono do seu próprio nariz, como tantos falam. Deus abençoe, forte abraço, até nosso próximo encontro.